estou apaixonada pela música. Ai, Gisele Almeida, uau, adoro. Já mexeu aí o corpício? Vamos lá, dá tempo ainda. Então, aqui estamos, eu estou aqui de braços abertos para receber todos vocês. Ai, vem que eu já cheguei. Olha, o meu sonoplasta sabe dançar essa música, hein? Mas ele não quer aparecer, mas ele dá os passinhos, uma parte que ele faz assim, né, ó. Já viu uma coisa assim, não é? É, então é isso. O que faz sucesso a gente traz para cá. Então, estamos ao vivo, o programa começa agora e você vai assistir até o final, porque você gosta de coisa boa e coisa boa tem aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Estamos também nas redes sociais, você encontrará este programa na íntegra, onde? No YouTube, o nosso canal tá lá, esperando você. Ative o sininho, deixe a gente entrar na sua casa, deixe que a gente mande as atualizações para vocês. Gisele Almeida CBA Oficial é o nosso canal lá no YouTube. Vá até lá e assista. Tem muito conteúdo interessante, importante para todos nós. A gente faz pensando em todo mundo, ok? Então é isso, estamos nas redes sociais, estamos aqui na TV Gazeta, o programa é ao vivo e hoje tá bom demais. Todo dia tá bom demais, mas hoje tá bom demais. É isso, meus amores, vem comigo, vem na musiquinha e vem também porque você quer ficar bem informado e a gente vai então te passando as principais manchetes do dia. Vamos saber o que está acontecendo no mundo inteiro com o site Radar Urgente, ele que nos traz as principais notícias. Eu digo aqui todo dia, não me canso. Precisamos de informação? Claro, de várias? Sim. E o site Radar Urgente trabalha o dia inteiro para quem? Para nós. Ele trabalha o dia todo, tem uma produção, tem uma equipe trabalhando para o site para levar até você as notícias. Então, não acesse somente uma vez durante o dia. Acesse várias vezes, quantas vezes você puder, que sempre vai ter lá uma manchete diferente, um destaque diferente, uma notícia diferente. E vamos ler então agora algumas delas para vocês, porque o site já está na tela, quer ver? É rápido! Saneamento, o prefeito de Várzea Grande inicia estudo para a concessão do DAI. Sem insulina, a fiscalização do TCE aponta falta de medicamentos em unidade de saúde de Cuiabá. Fiscalização da Defensoria, a prefeitura pode ser multada em 50 mil por dia por descaso com população de rua. Agora vamos aos destaques. Esportes, Indiana Pacers vencem Thunder e abrem 2-1 nas finais da NBA. Mundo, avião com destino a Londres cai na Índia com 244 pessoas a bordo. Ai, gente, que notícia ruim, meu Deus. Geral, falsa astronauta tirou fotos com uniforme em curso de R$6.000. Tem gente para tudo. Tem gente para tudo. Quando você pensa que já não tem mais o que inventar, o que surgir, né? Ainda tem algumas pessoas que conseguem fazer o diferente. E o errado, é óbvio. Vamos lá, as notícias estão aí. Agora vamos para os entrevistados de hoje e o tema que nós abordaremos aqui, os temas. Afinal de contas, todos os dias nós temos aqui, no mínimo, 2 entrevistados. E aí, é claro, ele está recheado de coisa boa para entregar para você que está em casa, no trabalho,
na rua, tá com o celular na mão, com a TV ligada, tá no quarto, tá na sala, tá na rede, tá no tapete. Tá bem, não está? Então vem comigo agora. Receberemos hoje aqui Bruna de Oliveira, especialista em finanças. Din-din. Olha só, o dinheiro pode ter um impacto significativo em um relacionamento. O que você aí em casa acha? Qual é a sua opinião? Quando que ele une um casal e quando é que a grana, o dinheiro, separa um casal? As finanças devem ser compartilhadas? Você acha que quando um casal está junto, morando junto ou morando separado, mas enfim, é um namoro, é um casamento, é um relacionamento, você acha que as finanças devem ser compartilhadas? Por exemplo, eu ganho tanto, você ganha tanto, deve contar? Será? Aqui então as nossas despesas de casa fixas são... o total é de tanto, vamos então dividir? Você acha que isso é saudável ou não? Saberemos então daqui a pouquinho com a Bruna de Oliveira, que é especialista em finanças, e falaremos então sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre o impacto que o dinheiro ele tem em um relacionamento. E se devemos compartilhar isso com o nosso namorado, com o nosso marido, com o nosso companheiro, com o nosso parceiro. É isso, tá bom? E receberemos também Sandra Abdala, que é psicóloga. A Sandra faz tempo que não aparece e hoje ela resolveu dar o ar da graça. Que bom! Convidamos a Sandra e ela prontamente aceitou. Que legal! E nós falaremos hoje sobre a diferença de idade em um relacionamento. Olha só, hoje o assunto é relacionamento. A diferença de idade entre o casal, quando ele é muito grande, sabe? Muito. Você acha que pode dar certo? Você acha que não tem jeito? Não vai dar certo? Ah, não, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 17, 18, 20 anos. Ela é mais velha ou ele é mais velho, não vai dar certo. Quem é que disse isso? Nós conhecemos vários casais que estão juntos há muito tempo e existe uma diferença de idade. Mas conhecemos muitos, eu conheço muitos que dão certo, que deram certo e muitos que não deram certo. Mas eu acho que depende de muitos fatores, na minha opinião, tá? Vamos saber da nossa psicóloga se isso procede. Que depende de muitos fatores, como, por exemplo, a maturidade emocional. Você já ouviu algumas pessoas dizerem o seguinte: nossa, eu namoro um rapaz de 40 anos, mas parece que ele tem 50. A cabeça dele é de 50. Super maduro. Já outras dizem, nossa, eu namoro um rapaz de 40, mas a mentalidade dele é de 20. Já ouviu, né? Pois é, então depende de fatores como a maturidade emocional, os interesses. Será que os interesses são iguais naquele momento? Será que os projetos eles estão equilibrados? Os objetivos de cada um naquele momento, porque tem a diferença de idade, então cada um está no momento ali, né? Um já está estabilizado, o outro não, enfim. O que pode dar certo e o que pode dar errado? Sandra Abdala já com a gente aqui, a psicóloga, e vai contar tudo pra gente. Tudo e mais um pouco ainda. É isso, duas convidadas aqui no programa, Gisele Almeida. Lembrando que este programa tem repeteco, a gente abaixa o som e ouve o grito. A gente abaixa o som... Quer ver? Escuta. O som vai baixar, quer ver, ó? Agora a gente ouve o grito. Às 9h30 da noite, se você não está escutando o grito, diga-me. Pode entrar no meu Instagram, Gisele Almeida Oficial, e diga: Gisele, eu não escuto nenhum grito que você disse que está escutando aí. Tem o grito, o som abaixa e vem o grito. Às 9h30 da noite, tem repeteco deste programa que você está apenas começando a assistir. Depois do intervalo a gente volta. Amores da minha vida, saúde e vida longa, e eu volto já depois do intervalo, que é rápido. Chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cavalo. Chegou
Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. No campo e na cidade, provocar queimada é crime. O governo de Mato Grosso está preparado, com viaturas, equipamento e monitoramento por satélite em tempo real. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e toda a população. É por isso que Mato Grosso é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida pra frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O programa é ao vivo, nós estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que este programa também é exibido na TV Mato Grosso, canal 27, tá? Fiquem ligados. E também lembrando que este programa tem repeteco hoje à noite, às 9h30, 21h30. Vamos lá então iniciar o programa. Gisele Almeida, eu estou aqui com a Sandra Abdala, que é psicóloga, e nós falaremos sobre relacionamentos. Oi! Eu falei que fazia tempo que você não vinha, né? Quanto tempo? Pois é, ai, faz mais de ano. Muitos Jura? anos. Muitos anos. Olha, você é marcante, hein? Porque Sandra Abdala marcou. Então, eu falo de você, eu lembro de você, lembro das coisas, dos assuntos que já conversamos aqui. Que bom. Uma satisfação estar aqui com você de novo. Então, eu falei no primeiro bloco sobre a diferença de idade, se dá certo, se não dá, enfim. E aí, eu falei aqui nos bastidores com você. E você falou, não, Gisele, é o contrário. Então vamos lá. O que eu disse no começo do programa e relatei agora para a Sandra? Que às vezes o homem tem 30 anos com cabeça, mas tem a mentalidade de 20. Às vezes um de 50 tem a mentalidade de 20. E o contrário acontece também.
Um homem, às vezes, de 30, de 20, tem a mentalidade de 40, super maduro e tal. E eu comentei isso aqui num rapidamente, enquanto rodava a vinheta. E a Sandra me falou o seguinte: Gisele, pesquisas dizem que não é assim que funciona. Olha aí, tá vendo? Queremos saber o que não é então assim, porque eu imaginava ser dessa forma, até porque algumas pessoas que eu conheço, mulheres e homens também, relatam isso pra mim. Então, Vamos lá. Vamos começar primeiro Vamos. falando sobre a diferença de idade e sobre os padrões. Falávamos sobre isso também. Que nós acostumamos que o mais velho é o homem. O que tem que ser mais velho é o homem, a mais jovem é a mulher, pronto, casal perfeito. Não é? Isso. Tem um certo padrão, né, da nossa mente, que procura padrões até para reconhecer e entender o ambiente à nossa volta, mas também tem a questão cultural. Né? Nós aí viemos de uma cultura patriarcal, né, em que todo esse ensinamento aí cultural e familiar, social, aí, enfim, de que o homem tem que ser mais velho, os homens é que podem estabelecer ou oferecer uma estrutura financeira, uma segurança, né, porque ele é mais maduro, e assim vem caminhando a humanidade. E assim caminha a humanidade, exatamente. E assim caminha a humanidade. E isso hoje, né, com a independência, com a questão de gênero, aí a mulher está mais ativa profissionalmente, a mulher ela está construindo e está caminhando na sua independência, né, e até a longevidade, né? Hoje a gente vê homens e mulheres que têm uma idade, na minha época, ou da minha avó, que víamos a nossa avó com a idade, por exemplo, que tem a nossa mãe hoje, a gente via elas, né, um pouco, não vê como vê hoje a nossa mãe, ou como nós somos mães hoje, né, 50 anos, eu tenho 52 anos, hoje eu acho que eu sou uma mulher bem cuidada. Né? Bonita. Isso, obrigada. Bem cuidado, uma pele linda. Isso, então isso tudo vem mudando com o tempo. Né? Mas o que eu falei em relação ao que as pesquisas têm dito e que não é bem assim? A gente pensa que os jovens, né, eles têm uma aceitação, né, melhor e convivem melhor com isso, realmente. Né? Mas, segundo as pesquisas, 96% dos jovens, eles têm dificuldade nessa aceitação, em viver uma relação em que a diferença de idade ela é maior. Por quê? Poxa, que contradição, né? São mais progressistas e por que isso? Por conta de tabu. Então a gente vê o tanto que o padrão, né? Nossa, mas o tanto que não mudou tabu, então, né? o tanto isso que não muda que isso nem é forte. Exato. Exato. Então são jovens da geração Z, 18, 25 anos, mas que têm fortes tabus. E o que acontece com eles? Eles têm medo de se sentirem inseguros na relação por se sentirem inadequados, por não se sentirem aceitos. Eles ficam com medo de se sentirem um fetiche, né? Porque homem, ele vira o sortudo, né? A mulher, ela vira, ou ela vira a Barbie dele, ou ela vira a interesseira, né? E eles não querem fazer parte disso, né? E é legal essa discussão, é bacana essa discussão deles, importante. Porque é um lugar que eles não estão aceitando, né? Mas que também tem um conflito ali dentro deles, mas que eles estão mais abertos falando sobre isso. Sim, somos jovens, geração Z, mas também temos os nossos tabus, né? Mas que é verdade, e a gente sabe que realmente existem pessoas com uma mentalidade assim, com uma idade e uma outra mentalidade, tanto homens quanto mulheres, né? Parecem mais velhos, assim. Não são, mas parece, né? Uhum. A forma de agir, de pensar, de falar. Enfim. Eu namorei... Meu primeiro namorado, eu tinha 22 anos. E ele tinha 19. E não sei também como é que tá hoje, né? O que eu vejo é uma coisa, depende do que tá acontecendo é outra. Mas ele com 19, ele já tinha carro, ele já tinha uma empresa... 19 anos. Então, parecia assim que ele tinha uns 25, sabe? Sim, mas isso existem perdas e ganhos, enfim, vantagens e desvantagens, né? Até como a gente falava,
né? Isso é muito particular, né? Tem a questão geral, social, cultural, mas também tem o lado particular, do sentido que cada um dá, né, a essa relação, né? Então, o que é que, de repente, você é uma pessoa mais jovem e você vê nele uma pessoa madura, uma pessoa que constrói a própria vida, que tem uma independência financeira, que tem uma maturidade, né? O que você encontra nele, o que ele encontra em você, né? O sucesso da relação não está na idade, né? Mas está na saúde emocional dessa relação. O sucesso da relação está onde? Não está na idade. Não está na idade. Está na saúde emocional e de como essas pessoas vão lidar com as expectativas do outro. Porque uma relação com uma grande diferença de idade, existe algo que é fato e que vai aparecer, que é a diferença. A diferença de idade. A diferença de idade, é fato. Mas como vocês estão preparados para isso? Porque o julgamento, ele é certo, é fato, ele vai vir. Sim. Como vocês estão preparados para isso? Mas antes disso, o que é essa relação para você? Qual o sentido dela e o significado, né, dela para você? Então, quando a gente fala não está na idade, mas está na saúde emocional, porque vocês precisam alinhar expectativas. Nós, né? Não falo nós porque eu já sou casada há quase 30 anos, né, Gisele? Mas... mas fala nós, daí fica mais, o telespectador se sente mais à vontade. Vamos lá, nós. Sim, nós. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar essa expectativa. Né? Que expectativa você tem de mim 20 anos mais velha que você? Que expectativa você tem de mim? Eu sou 25 anos mais velho que você. Né? Então, a gente precisa conversar honesta e francamente sobre isso, até para ver o que é que eu vou dar conta, o que eu não vou, o que faz sentido para mim, o que não faz. Né? Então, essa é a questão, porque a diferença, a física, ela vai vir. Né? Até estava conversando também com outra pessoa, falou, Sandra, mas como vai ser a questão da saúde lá na frente? Eu vou ter que cuidar de uma pessoa idosa. Sim, você vai ter que cuidar de uma pessoa idosa. E como que você está preparada para isso, se é essa relação que faz sentido para você? Não é? Então, são questionamentos difíceis, mas necessários para a saúde da relação. E aí, uma relação com diferença de idade, pode dar certo? Eu acredito que pode, mas vai depender. Vai depender do quão preparada você vai estar trabalhando o quê? A tua autoestima, né? Porque os julgamentos, a questão da rejeição, né? A inveja, né? Porque tem disso também, né? Então, como que você está olhando para isso em você e trabalhando isso em você? Até mesmo os seus próprios limites. Né? Porque a gente também, quando não sabe, não conhece os nossos limites, a gente não consegue dar para ninguém. Então, numa relação em que, de repente, a mulher ela é mais jovem que o homem, ela também tem muito medo de quê? De ser controlada. Né? Ela tem medo de quê? De se sentir cerceada, de se sentir impedida, de repente, de realizar coisas que estão no momento do ciclo de vida dela. Porque os ciclos de vida, eles também variam. Né? Uma pessoa que é mais velha que a outra, ela vai estar num momento da vida de construção, de vida, em que a outra, de repente, não acompanha ou não está nessa fase. E como é que vocês, de novo, como é que vocês alinham essas expectativas? Né? Então, lidar com tanta coisa assim requer que você também olhe para a sua autoestima, para ver como é que você está para sustentar. De repente, um lugar que você está dizendo que você dá conta e de repente dá, e de repente não dá. Mas trabalha isso dentro de você, que pode ser que você consiga. E como trabalhar isso? Olha, porque eu vou falar porque eu vou do meu lugar de terapeuta. Sim. Né? Eu sou psicóloga, então o meu lugar de fala é esse. Como é que eu trabalho a minha autoestima? Através do meu autoconhecimento. Né? Hoje é muito... farto, né, a oferta de pessoas na rede social e tudo, internet, oferecendo esse trabalho. Mas a terapia também ela é importante, porque a terapia, para trabalhar a autoestima, você vai trabalhar o teu autoconhecimento.
né? Autoimagem, autoconceito, enfim. Todas as questões inerentes a esse autoconhecimento. Então, como trabalhar isso? Terapia é uma possibilidade, que você se interesse por assuntos em que você possa se conhecer melhor. Hoje também tem vários programas de cursos, enfim, de imersões que as pessoas fazem. São uns bons, outros nem tanto, mas enfim. Sim. Mas também são possibilidades, né? É uma alternativa. E no início aqui você falou sobre padrões, né? E como isso vira notícia, né? Nós, por exemplo, quando a gente cita e fala aqui sobre as diferenças de idade, eu já lembro de alguns, por exemplo, que está na mídia, né? Nós temos exemplos. Fátima Bernardes. Eu não sei a diferença, mas tem mais de 20 anos, né? Mais de 20. Estão juntos já há muito tempo. Uhum. Depois... Macron. A Tata Werneck. 14 anos, ela é mais velha. Uhum. A Sabrina Sato. 17 anos, mas ela é mais velha. E esses dias até fizeram uma pergunta para ela, né? É que a Sabrina Sato, ela é toda diferente, né? E se posiciona de uma forma diferente também. Não sei se ela pensa, mas se posiciona. Falaram, como é que você lida com essa diferença de idade? Ela, nossa, nem sabe. Tem diferença de idade? Fez uma brincadeira, né? Mas enfim, ela falou, eu não tinha pensado nisso. Então, que bom poder levar dessa forma. Mas a gente sabe que não é bem assim, A gente né? sabe que não é bem assim, porque existem o quê? Existem os medos, o julgamento, a rejeição, na verdade, é aquilo que desafia esse padrão, né? Aquilo que eu tenho como uma construção. Então, quando um casal se apresenta dessa forma, desafiando esse padrão estabelecido culturalmente, socialmente, então eu vou rejeitar. E agora, o que isso fala também de mim, né? Sobre essa rejeição que eu tenho desse casal? Porque assim, como você falou da Sabrina, né? Ela tem diferença de idade? Não é bem assim, né? Porque é uma forma muitas vezes de lidar também com a rejeição que ela sabe que existe. Porque é assim que funciona. As pessoas estão julgando, as pessoas estão criticando, as pessoas estão moralmente falando uma série de afirmações que nem sabe o que é, o que não é, né? E o que se passa com quem, de repente, é a pessoa mais velha? Dentro dela existem o quê? Os medos. Então, a rejeição, muitas vezes, ela vem pelos medos que a gente tem quando a gente olha pra gente. Então, eu, como mais velha numa relação, eu vou me preocupar, porque o meu corpo vai envelhecer, né? Então, o que tudo hoje, porque a beleza, ela virou uma ditadura, né? Então, e como que vai ser lá mais pra frente? Então, isso é um medo que... Será que ele vai continuar me desejando? Será que eu vou ser gostosa ainda, né, mais lá para frente? Será que ele vai me achar gostosa? Assim? Será que ele vai me admirar como ele me admira? Então, são medos naturais, né, mas que, evitando ou negando, né, que eles existem, é aí que a gente fala, trabalha o teu autoconhecimento. Porque se você nega isso, você não está sendo honesta também com você para admitir os medos que você tem de assumir uma relação que ela vai ter coisas que você vai precisar dar conta, tanto com você, tanto com ele na relação. Exatamente. E outras pessoas dizem o seguinte, né? Eu já escutei muito isso também. Eu vou viver um dia de cada vez, não sei se amanhã eu vou estar viva. Aí fico pensando, como será o nosso relacionamento daqui 10 anos? Mas sabe-se lá também se eu estarei viva ou ele, ou... Se a gente não estaríamos separados, mas não por conta da idade, porque no relacionamento onde você, por exemplo, tem a mesma idade, pode acontecer uma separação também. Claro. Acontece muito. Não é? Então, por que não vivendo? Exato. E curtindo até onde dá? A gente precisa também entender que é o olhar para a gente avaliar como é que a gente está lidando com as mudanças, com coisas diferentes, com os nossos padrões, né? E passar a se questionar mais. E ter um olhar mais de curiosidade, né, Gisele, não de crítica. Né? Porque todo e qualquer relacionamento, ele é tão legítimo quanto qualquer outro
Exatamente. Enfim, as pessoas aqui E eu vão consegui, decidir isso. e ainda nos bastidores eu contei uma historinha, vou contar como é que a gente conta o santo, mas conta o milagre, mas não conta o santo, né? Um exemplo aqui, só para as pessoas em casa entenderem, para você explicar agora. Uma amiga minha, eu contei para você que ela namorava, e ela é 20 anos mais nova. Ela era 20 anos mais nova que o namorado. E ela, toda vez que ele a chamava para sair, para ir no restaurante, enfim, onde tinha mais pessoas além dos dois, ela se sentia muito incomodada. E eles estavam já planejando um casamento, apaixonada, e realmente ele seria o marido dela, ela já tinha escolhido. E ela percebia que para ele era muito normal a diferença de idade de 20 anos, mas ela sentia um desconforto gigante, principalmente quando eles saíam. Porque ela me contou que ela era olhada, ela entrava num lugar, assim, no restaurante ou numa festa, todo mundo olhava para os dois. Então, o foco era o casal, mas o foco era ela. Era o casal, mas os olhares iam para ela. Né? O olhar já dizia, você é mais nova, olha ali aquele casal onde ela é mais jovem. E aí, será que é namorada mesmo? Entendeu? Era isso, não era a questão, não era ser mais jovem, mas o que passava pela cabeça das pessoas. Não é uma namorada? O que será que está fazendo com ele? Uma menina tão jovem, junto, enfim. Tá vendo como é difícil? Difícil. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram juntos e tudo mais, e ele veio a falecer. Não chegaram a casar, continuaram namorando. Aí eu te falo. Ela curtiu, né? Resolveram viveu curtir. O momento exatamente. E, enfim, a vida deu um outro destino para isso. Mas, enfim, isso é real. E aí faz até sentido que os jovens, o que acabamos de falar sobre aqui, os jovens, né? Dos medos deles, né? Dos tabus, de serem colocados num lugar que não pertence a eles, mas que também precisa da coragem, do autoconhecimento, né? Para assumir uma relação, porque as pessoas vão julgar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão dizer: ah, aquilo ali não, é interesse, pode não. E assim, você sabe o que é? É isso mesmo? E o que te interessa? E se for? O que te interessa? Né? Eu estou dizendo, exatamente. Vamos substituir, né, a crítica, o julgamento, né, pela curiosidade, né, do diferente, até para a gente aprender a lidar melhor, né, a Gisele, com o diferente. Parece tão fácil, né? Parece. A gente fala assim, é um relacionamento onde ele ou ela é mais jovem, e o que tem, tá tudo bem. E às vezes a gente fala e nós mesmos estamos apontando quando vemos, né? Mas é um exercício pessoal, né, da autoavaliação, né? Porque é uma desconstrução de estereótipos, né? De preconceito, de que todo relacionamento em que a diferença de idade é maior está fadado ao fracasso, que quando a mulher é muito mais jovem é porque ela é interesseira, quando ele é mais velho é porque ele é mais novo que ela, arrumou a mãe, casou com a mãe dele. Isso, precisava, né, de uma mãe, Estava vendo como uma mãe, né? Isso. Então, assim, são as desconstruções que a gente precisa olhar pra gente para refletir o que é isso em mim, né? Exato. Agora mesmo uma outra historinha, tá? Vou contar aqui também. Também vou contar milagre, mas não vou contar o santo, não. Uma amiga minha, quem escutar vai lembrar. Quem conhece a pessoa vai lembrar. Mas, enfim, a avó dela casou-se 10 vezes. 10 vezes. Todos os maridos faleceram. Sempre os maridos, mas bem mais jovens. Sempre. Casamentos duradouros, tá? O último era bem mais jovem e cuidou dela até o final, até o último suspiro. E os 10 morreram. O último, ela parou de casar porque ela faleceu, eu acho. Mas é o que estava com ela, o último. O que estava com ela, exatamente. E a família sempre gostou muito, inclusive, do último, né, que ainda está vivo.
Depois que ela faleceu, eles deram uma casa para ele, sabe? Como forma de agradecimento e tudo mais. Porque ele cuidou e tinha ali uma família muito grande para cuidar dela, mas ele fez questão de cuidar dela até o final. Então, olha que só, que exemplo, né? Então, e ela casou de novo, né? Nunca por conta de divórcio, de separação, não. Ela ficava viúva e ela não gostava de ficar sozinha. E aí... Mas a preferência dela... Exatamente. Ela casou-se pelos 10 mais vezes. jovens. Sempre com mais jovens e eles com certeza gostavam de mulheres mais velhas. Sim, sim. E o que me fez pensar, né, Gisele, que... Pois é, o interesse, não é, por uma pessoa mais jovem, ele não está só no homem. Ele também está na mulher. Isso é do humano. Né? E o que é que atrai muitas vezes? A vitalidade, a energia, né? O gosto por quê? Por ter uma vida, de repente, mais agitada, ou, enfim, a gente tem preferências. Né? Tanto homem quanto mulher também se atraem por pessoas mais jovens. Né? Mas, então, mas nem sempre o mais jovem gosta de tem tanta energia. Nem sempre, né? mas... essa coisa do jovem gosta de balada, gosta de sair. Não, nem sempre. Isso, nem sempre, mas a vitalidade, sim. A gente ama a vitalidade. Sim. Quem que quer? Né? A gente não quer ficar sem essa energia que eu digo de quê? De disposição para você fazer as suas coisas, para você ser super ativa, para você ter uma mente também muito ativa. Viajar, passear, curtir. Então, é essa vitalidade, isso que nos encanta. Né? E essa longevidade, ela tem prolongado, né? Essa vitalidade. E como que... Por que é só o homem que interessa para a mulher e mais jovem e a mulher não? Mulher também. Não, segundo pesquisas também, os homens, eles têm a tendência a se interessar por mulheres mais jovens, mas conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão se interessando por mulheres mais jovens que ele, bem mais jovens que ele. E as mulheres, elas têm a tendência a se interessar por homens mais velhos que ela, mas com a idade, lá pelos 60, ela muda isso. Ela também se interessa por homens mais jovens. Então, isso não é uma questão só de ser homem ou só mulher, é do humano. Claro, do ser humano. Nós estamos falando aqui do ser humano, não do sexo masculino, sexo feminino, não mesmo. Não mesmo. Então, resumindo, pode dar certo, pode dar errado. Como qualquer relacionamento. Como qualquer outro. Não tem nada de diferente de qualquer outro relacionamento. Não tem nada, pensando bem, avaliando bem, assim como a Sandra, nós duas aqui conversando e a Sandra falando com propriedade, que qualquer relacionamento pode dar certo, pode dar errado, pode haver um divórcio, pode haver... E nós não estamos falando sobre idade, entendeu? Viemos aqui para falar sobre a diferença de idade, sobre o relacionamento onde o homem ou a mulher é mais velha, mas no final das contas, qualquer relacionamento pode dar certo. E qualquer relacionamento pode não dar também. Pode não dar também. Pode acabar. É isso. Então dá um recado pro homem que está tendo um relacionamento hoje com uma mulher mais velha. E depois eu quero que você dê para a mulher que está se relacionando com um homem mais novo. Mais novo. Para o homem que está se relacionando com a mulher mais velha. Bom, o que eu posso falar? Vai em frente. Olha, aproveite. Se isso faz sentido, né, para você, o que é que você encontra ali que nessa relação, nessa pessoa que te faz se sentir bem, que é uma relação saudável, em que você encontra situações ou que faz com que você se sinta uma pessoa também plena, uma pessoa que está vivendo uma relação em que você se sente correspondido, amado e que você também pode amar. Isso é para um e é para outro. Agora eu ia falar, nós falamos o que agora da mulher mais velha, uma mulher mais velha. Agora uma mulher com um relacionamento mais jovem. Falei certo? Que é a mesma coisa. A gente se confunde porque tá tudo junto e misturado.
Não, agora uma mulher com um homem mais velho. Bem mais velho, vamos. Uma mulher com um homem bem mais velho. Bem mais velho. Bem mais velho. Precisa também estar claro ali, muito claro para essa pessoa, é a mesma né? coisa. Sim, o que é que ela tá, qual o sentido daquilo para ela? Por isso que eu falo o recado para um é a mesma coisa, o recado para o outro, gente. Porque aquilo que faz sentido para ele ou para ela é para eles, não é para mim, não é para você, não é para ninguém. Não é para o vizinho do lado, não é para o apartamento de cima, entendeu? Substitua o teu olhar de crítica por curiosidade. A gente já tem uma boa caminhada se a gente fizer isso. Sandra, qual a diferença de idade entre você e o seu marido? 5 anos. Pouquinho, né? Pouquinho, 5. Quem é mais velho? Ele. Tudo tá certo 58. até agora? Tudo certo. Vamos ver, né? Também não tem nada garantido, Gisele. Tá vendo? A minha filha. Ele é 5 anos mais velho. Nosso relacionamento está maravilhoso. A gente deseja que seja até o fim. A gente continua desejando que seja até o fim. Sim. Um beijo, meu bem. Hoje é dia dos namorados, é isso aí. Ai, Sandra, que bate-papo gostoso, né? Que bom. Nem parece que a gente tá na televisão, mas a gente tá em casa conversando. Olha que maravilha. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Pegou aí? Entendeu? Coloque em prática agora, né? Se ainda não estava colocando, comece a colocar em prática. Sandra, que delícia conversar com você. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Uma satisfação. Vamos que vamos, gente. Vamos em frente, vamos em frente. Até a próxima. Agora não suma tanto tempo. 3 anos, você falou? Alguns anos? Por aí, alguns anos. Olha, estamos falando aqui de tempo, idade. Isso. Não deixe de ficar mais tanto tempo sem vir aqui. Linda, maravilhosa, inteligente, somando aqui. Maravilha, obrigada. A gente vai agora para o intervalo e na volta nós receberemos Bruna de Oliveira, especialista em finanças. Olha só sobre o quê. Você poderia ter ficado junto aqui, né, para falar com ela. O dinheiro pode ter um impacto significativo em um relacionamento? E quando ela é mais velha? E quando ele é mais velho? Me diga, Sandra Vidal. Já já a gente volta. Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. No campo e na cidade, provocar queimada é crime. O governo de Mato Grosso está preparado, com viaturas, equipamento e monitoramento por satélite em tempo real. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e toda a população. É por isso que Mato Grosso é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso.
volta e o assunto continua sendo relacionamento. Pois é. Há pouco, no bloco anterior, eu conversei com a Sandra Abdala, psicóloga, nós falamos sobre a diferença de idade. Dá certo, não dá? Quando o homem é mais velho? Dá, né? Quando o homem é mais velho, né? Quando a mulher é mais velha, não dá, né? Vocês escutaram aqui. Se você assistiu o programa, achou interessante, você vai falar para todo mundo que este programa repete à noite, hoje às 9h30, para todo mundo assistir, tá? Porque agora a gente continua falando sobre relacionamento, mas agora entra a grana. Eu tô aqui com a Bruna de Oliveira, especialista em finanças. Bruna, obrigada. Prazer. A mão dela tá quentinha, então ela não está nervosa. Bruna, muito obrigada pela sua presença. E nós vamos falar sobre o impacto que o dinheiro tem em um relacionamento. Mas, já que a Sandra ficou... Abre aí, ai que delícia, as 3 aqui para conversar sobre isso, que tem, eu acho que vale a pena, né? Até porque vem aquela questão também de um ter mais dinheiro que o outro, aí a mulher é mais velha, tem mais dinheiro, olha, a mulher mais velha já não dá certo com um homem mais novo. Aí ela tem mais dinheiro que ele, e aí tá fadada a fracasso, não é, Sandra? Sim, no julgamento alheio, sim. Não é? Muito maior? Muito maior. E aí, vamos lá então, Bruna, o que você tem a me dizer sobre isso? O dinheiro pode ter um impacto significativo em um relacionamento? Vamos dar início então, o que você tem a dizer sobre isso? Quero agradecer a oportunidade, obrigada a todos que estão em casa acompanhando também. Para começar a falar de dinheiro, primeiro eu vou desmistificar alguns pontos. Tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente busca, até mesmo na internet, digita lá sobre dinheiro, qualquer informação sobre dinheiro, na maioria das vezes a gente cai para 2 grandes extremos. Que ou a pessoa está falando de dívida ou está falando de investimento. São 2 grandes extremos. Sim. Então, algumas pessoas elas acham que elas só vão precisar falar de dinheiro se ela tiver ou muito endividada ou se ela tiver com muito dinheiro sobrando. E na verdade eu faço até um paralelo com a saúde. Então, por exemplo, a pessoa que está obesa, ela precisa de um nutricionista e de um personal. A pessoa que está gordinha e não chegou ao ponto de obesidade, ela também precisa. Mas o magrinho também precisa. E aquele que já quer manter a força também precisa. Isso. E a questão das finanças, ela vem de encontro com isso. Todo mundo precisa falar de dinheiro. E quando a gente não tem essa cultura de falar de dinheiro em casa, com os pais, a gente não trata isso com a gente entra numa relação também sem essa cultura de falar sobre o dinheiro. E assim, a gente escolhe o que a gente vai plantar, mas a gente não escolhe a colheita. Toda colheita ela é fruta de algo que a gente plantou. Sim. Então, quando a gente planta o silêncio sobre um assunto, vai vir a colheita também. E normalmente essa colheita ela passa pela frustração, por não ter conversado sobre dinheiro na relação. Tá? Então você acha que, na sua opinião, a gente precisa começar uma relação já falando sobre isso? Isso, eu acredito assim, quando a pessoa... aos poucos. Quando a pessoa ela começa a namorar, a gente entende que a intenção do namoro é o casamento. Né? A gente entende que esse é o fim do namoro, normalmente não se namora para sempre. Mesmo que a pessoa fale assim, não, eu quero namorar, mas eu tô no momento que eu não quero casar. Isso tem que ser conversado também, porque às vezes o outro tem outra expectativa. Isso. E a pessoa ela tem outra expectativa, aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, alguém vai se frustrar. Então diga logo. Isso, então... Um casal que um dos dois não quer ter filhos, que seja dito logo, né? Se um é apaixonado por criança, sonha em ser mãe, ou sonha em ser pai, e o outro não... E aí? Isso vai passar pelo planejamento financeiro. Por quê? Porque você vai lá conversar com a pessoa. Você tem um planejamento de curto prazo, de médio e de longo prazo. Então vamos supor, você tem um objetivo de ter um filho. Não, eu quero ter mais um filho. Então isso demanda um tipo de orçamento. Porque esse filho, quando que a gente vai ter esse filho? Vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos? Qual que vai ser a nossa estrutura? Vai morar numa casa, num apartamento? Que tipo de viagem vai fazer? Ou vamos deixar de fazer viagem pelos próximos 2 anos para poder já programar um quartinho da criança? E aí a outra pessoa fala assim, não, eu quero ter filho daqui 10 anos. Não, eu não quero ter filho. Eu quero pegar o meu dinheiro e gastar com procedimentos, com viagens, eu quero ter o meu dinheiro guardado. Eu não quero. Então, para que a gente... evitar, dá para evitar, né? Isso, a gente precisa, assim,
entrar numa relação mais bem resolvido, às vezes não com carência, porque daí um projeta no outro uma expectativa, e qual que é o erro básico? Ele não quer hoje um filho, mas amanhã ele vai querer. Eu vou mudar o dele, outro, né? Ou o outro, né, quer um filho, mas na verdade, a hora que eu mostrar para ele o gasto, ele não vai mais querer. E não é assim, a gente na verdade precisa entender assim, quem realmente a gente é, o que a gente quer. E quando a gente vai se relacionar com o outro, isso já tem que estar claro. Alinhado. E claro que a vida não vem pronta. Mas a partir do momento que a gente está falando de dinheiro, no Brasil, vamos assim, falar de um aspecto um pouco mais macro, né? No Brasil, a gente não tem a cultura da matemática, a gente não tem a cultura da formação em finanças. Independente se é uma pessoa simples, ou se é uma pessoa muito bem formada, que tem doutorado. Se você for olhar ali as grades curriculares, as pessoas não estudam sobre dinheiro, sobre economia. Então, o que acontece? Não depende do grau de instrução da pessoa essa ausência de conversar sobre dinheiro na relação. Isso é algo que está presente na nossa sociedade em todas as classes sociais. Sim. E os efeitos são muito parecidos, que é a falta de planejamento e a frustração. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando sobre o futuro e não sobre... A gente não pode ficar vivendo só o agora. Envolve tudo, né? No relacionamento, uma compra, vai no mercado. Farmácia, médico, procedimento, uma viagem. Não é, Sandra? Isso tem que ser compartilhado, porque eu quero viajar, você quer? Ok, eu também quero. A gente vai dividir? Você paga o avião, eu pago estadia? Na hora dos comes e bebes, lá eu pago num dia, você paga no outro? Enfim, tudo precisa ser alinhado. Quem vai no mercado fazer a compra do mês? Quem paga? Eu pago? No outro mês você paga? Não, deixa que eu pago? Não, eu faço questão de pagar tudo? Não, eu faço questão de ser o provedor, pagar todas as contas da casa? Ou a mulher pode falar, não, eu quero dividir. Aí já vem aquela história, não. Homem não tem que dividir conta, mulher não tem que dividir conta, não tem que pagar não, é o homem só que tem que pagar. Eu só vou me casar com um homem que pague as contas, que seja o provedor, enfim, tudo, e como você falou, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro e tudo envolve o planejamento, que é o que a gente acaba não fazendo, né? Quando a gente fala também sobre finanças para casais e a gente volta ali no namoro, que a gente diz assim, o namoro ele é a preparação para o casamento. Então, é o momento em que você está conhecendo o outro, vamos dizer assim, né? Você está conhecendo. Então, é muito importante a gente conhecer a história do outro, né? A gente está falando do dinheiro. Antigamente, acreditava assim, que se eu viesse aqui, fechasse uma hora e ficasse falando sobre inflação, taxa de juros, todos os aspectos técnicos, você ia entender e aplicar na sua vida. Hoje, com os estudos, a gente entende que não é mais dessa forma. Todo mundo sabe que a regra básica para que você tenha uma saúde financeira é gastar menos do que aquilo que você ganha. Sim. E uma pessoa simples, até uma pessoa muito estudada, ela sabe disso. Ela sabe que se ela ganha 1.000, ela tem que gastar 700. Se ela ganha 10 mil... sabe que muita gente ganha 1.000 e gasta 2.000. Isso. Não é? Isso, porque... Isso. E se a pessoa ganha 10 mil, ela tem que gastar 7. Se a pessoa ganha 100 mil, ela tem que gastar 70 mil. Só que essa conta, em todos os níveis, as pessoas não fazem. Não é porque a pessoa não sabe fazer conta. Ela sabe. Mas ela não quer, ela quer daquele jeito. Mas existe... Naquele momento, enfim. Existe a questão das finanças comportamentais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui você é uma mulher... certo? Que teve uma infância em que seu pai te deu muito amor, ele expressou o amor que ele tem por você, você teve um marido que expressou o quanto ele te amava, os seus filhos expressaram, você se sentiu amada, não é só as pessoas sentirem amor, é eles transparecer isso pra você e você se sentir preenchida com o amor deles. Você entra numa loja e compra uma bolsa, a vendedora vai te elogiar, seus amigos vão falar, ai que linda, parabéns, vão bater palminha, isso vai entrar no seu reforço positivo. Você vai gostar daquela situação, mas ela tem um impacto para você. Agora, se a gente pega uma mulher em que o pai era muito duro, ele nunca expressou amor, ela sempre foi uma mulher carente. Aí ela casou, era sempre aquela briga. Ela não foi aquela pessoa que se sentiu protegida quando ela precisava. Aí os filhos também é cada um no seu mundo, não tem aquele momento da mesa. Não é nada diferente. Não tem um momento, realmente aquela mulher ela está sendo machucada ali há muito tempo. Ela tem uma dificuldade de ter o amor próprio, porque para você ter o amor próprio, você precisa receber amor das pessoas à sua volta, principalmente daquelas que são importantes para você. Então, aí você pega essa mulher machucada, ela entra numa loja,
ela compra uma bolsa, ela recebe um elogio, é totalmente diferente o impacto para ela daquele elogio, é muito maior. O peso é muito maior, então aquilo entra no coração dela de outra forma. Aí ela chega no trabalho, as amigas, ai, que bolsa linda, você ficou maravilhosa. Aí o amigo, o colega do trabalho, às vezes que ela admira, nossa, como que você tá diferente, hoje você tá mais bonita, você foi no salão. Aquilo entra como um reforço, mas é um peso muito maior. Então, essa mulher, ela vai ser uma pessoa totalmente propensa a dever muito cartão de crédito. Sim, porque ela vai receber tudo isso no momento que ela adquire, né? No ela momento, compra, isso. Aí vem aí os elogios. Sandra, você concorda? Então, vamos lá. O que assim, antes do que eu tô ouvindo, né, do que ela tá falando, e assim, Bruna. Fala do planejamento, né? Eu vou falar da minha experiência, né, atendendo casais, enfim, daquilo que eu também estudo, o que é a grande dificuldade para que aconteça isso que ela está dizendo, que muitas vezes precisa ter num relacionamento, porque dados também estatísticos de pesquisas dizem que se tem um fator que é alto no índice de divórcio, é por questões financeiras. Isso, né? É o segundo. Isso. Então, o que acontece com esse casal que esse planejamento ele falha ou ele não flui da forma como o casal espera, né? Então, a grande dificuldade que eu escuto, né, na minha experiência, é a dificuldade do diálogo. A comunicação é péssima. Mas a é dificuldade muito difícil. Mas assim, de querer dizer, eu gostaria que você pagasse, eu gostaria que você... É isso? Em dialogar honestamente, eu ganho francamente. tanto, você ganha tanto, não colocar no papel. Isso. É em isso? explicitar a vida financeira, em expor a vida financeira para se organizarem e para que se sintam também à vontade e conversem honestamente o que fica tranquilo para cada um. Porque muitas vezes, porque você tem que pagar, porque a gente tem que dividir. Então, hoje a gente escuta isso muito, que a gente tem que dividir, né? Tem que dividir a conta. Sim. Aquela coisa, a nossa mente vai no padrão. Isso, né? isso. A gente tem que dividir a conta. Não, tem que dividir a conta. Mas aquela outra, alguém ali pode não estar confortável com isso. E aí vem a dificuldade, porque muitas vezes ou a pessoa aceita algo que está muito contrário daquilo que ela tem como valor, como expectativa na relação, ou vice-versa, enfim. Ou ela não concorda com tal coisa ali, porque ela deveria, de repente, oferecer mais, mas a outra pessoa não aceita. E aí começam as discordâncias, e muitas vezes o casal ele vai se calando, a pessoa vai se calando, e aquilo cresce dentro dela. E aquilo cresce, e uma hora chega que sai. Vai aparecer de alguma forma, o teu corpo vai falar, pior forma, o teu estado de ânimo, o teu humor vai vir da pior forma. E aí todas as vezes, aí o que eu escuto? Todas as vezes que a gente precisa falar de dinheiro, a gente briga e a gente não resolve nada. Então, não foi estabelecido desde o início. Exato. E aí o que acontece como desdobramento? O casal também não consegue planejar. Por quê? Porque não consegue conversar sobre o que é importante para um, o que é importante para outro, o que fica ok para você, o que fica ok para você e o que não fica ok para mim nem para você. Exatamente. Né? Como então, o diálogo é importante. Exato. Então, todas essas coisas que ela está falando, ok, podem acontecer, devem acontecer. O planejamento é importantíssimo, até porque a vida financeira ela é um termômetro e que tem muita importância ali na saúde, né, do emocional e, enfim, de convivência do casal. Mas uma grande dificuldade, muitas vezes, está nesse ponto. Olha, o nosso tempo está esgotadíssimo, a musiquinha subiu, mas eu gostaria muito que a Bruna voltasse aqui no programa. A gente tem muito ainda para falar sobre este assunto. Está convidadíssima, Bruna, para voltar. Para a gente falar mais. Obrigada. Sobre a colocação da Sandra também, é importantíssimo. Então a gente vai finalizando. Obrigada, Sandra, mais uma vez pela presença. Bruna, muito obrigada. Muito obrigada. Volte sempre. E a gente vai agora finalizar o programa, meus amores. À noite tem Repeteco, às 9h30, não se esqueça. E na geral, a gente dá tchau naquela câmera lá. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.